Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre o assunto extremamente comentado que são os NFTs. E de início eu achei um pouquinho complicado de entender quando comecei a ler alguns artigos e depois isso aí passou a ficar mais claro pra mim. E hoje vou jogar uma luz por cima desse negócio de NFT nesse vídeo e comentar minha opinião pra vocês. Mas antes de tudo, deixem um like, se inscrevam no meu canal para não perder nada, compartilhem, comentem sugestões e vamos logo pro vídeo. Primeiramente, vamos ressaltar que os NFTs ficaram extremamente populares entre 2021 e esse ano de 2022 e remetem a uma tecnologia que também ficou em alta a partir de 2020, porém consegue ser mais antiga que o NFT, que são as criptomoedas. Existem várias delas, mas todas funcionam do mesmo jeito que eu vou explicar, usando a tecnologia blockchain. Os bitcoins, que são as criptomoedas mais famosas, estão conosco desde 2009 e se destacaram pelo seu valor em comparação real, que é surpreendente. Veja aí. Porém, eu deveria explicar o que é blockchain, então eu vou lá. Mas, primeiramente, na verdade, essa tecnologia não tem nada a ver com Bitcoin, e sim é um método de proteger dados, onde coisas novas são adicionadas constantemente. Então, eu já vou começar explicando. Resumidamente, blockchain é uma rede de blocos onde existe um bloco inicial com conteúdo e os computadores calculam o hash dele, ou seja, transformam aquilo ali em uma cadeia de letras e números. O hash é a assinatura de qualquer conteúdo digital, então esse hash vai para outro bloco e contém as novas informações e o hash do bloco anterior. E depois o computador calcula o hash desse bloco junto com o hash do bloco anterior e assim vai prosseguindo, ou seja, blockchain é como uma cadeia de blocos. Um bloco contém informações até 10 minutos e os próximos 10 minutos vão para outro bloco. Porém, usando essa tecnologia para esse negócio de criptomoedas, ou seja, as transações são registradas usando esse método, existe outra máquina chamada Ledger que registra cada hash de cada bloco. Existem também os mineradores que colocam transações personalizadas junto com o conteúdo de um bloco para gerar outro hash e inserir nesse registro. No caso dos NFTs em questão, eles criam um certificado falando das propriedades do negócio e tal, ele fica na blockchain de criptomoeda junto com as transações. E NFTs como arte digital são memes, vídeos, imagens e músicas. E um NFT tem os seus dados, seu token, que é o hash da arte digital. Isso aí supostamente tornaria único. E o porquê do supostamente eu vou explicar mais tarde. Agora chega de conteúdo técnico e vamos para os pontos principais. O ano de 2021 foi a ascensão dos NFTs e foram movimentados 2 bilhões e meio com tudo isso durante o ano. O meme Leave Britney Alone consistia em um vídeo com uma pessoa fã dela sobre a guarda do pai da cantora Britney Spears, que naquela época ainda existia, mas resultou em um meme devido aos surtos emocionais do vídeo, e um meme que acabou marcando a internet dos anos 2000. E o meme acabou sendo vendido em abril de 2021 por $44 mil como um NFT. E eu não sei se você lembra, mas uma das coisas que explodiram na internet de 2011 foi o meme do Nyan Cat, que era um gatinho pixel voando com arco-íris. E foi vendido em fevereiro de 2021 por $500 mil, mas ainda dá pra se ver na internet no YouTube. Os Bored Apes, inclusive, são NFTs, circulam muito no Twitter e no Instagram, e são esses macaquinhos de rosto emburrado aqui. Mas qualquer um que sabe usar o Ctrl+C, Ctrl+V pode ter um Bored Ape apenas pegando nas redes sociais sem comprar nada em cripto. E a única coisa que você não vai ter são as propriedades do NFT, mas o arquivo que representa sim, você vai ter copiando a imagem ou tirando o screenshot. O primeiro tweet na internet foi vendido como NFT por $3 milhões. Agora veja o seguinte: posso sair aqui do meu computador. Pronto, aqui não precisei vestir nenhum fundo de criptomoeda, olha. Mas o Twitch como NFT é o único e eu não tinha acesso a ele, mas eu tenho algo bem parecido que é isso aqui, olha. Então, vamos para nossa conclusão sobre isso. Normalmente, os NFTs são artes bem banais que deixam os vendedores ganharem milhares de dólares, enquanto aqui não tá ganhando muito na web com arte de verdade. E além do mais, qualquer famoso pode comprar NFT, depois a compra, o arquivo é baixado. E se essa celebridade jogar na internet, milhares de pessoas vão usar o clique direito no mouse ou tirar print. Simplesmente pagar milhares de dólares por uma imagem, música ou qualquer coisa que não seja tão bom assim. E se você mora no Brasil, imagina multiplicar o valor em dólar, que já tá alto, por 5 ou 6 para converter em real, imagina. Então, por mais populares que os NFTs fiquem, a arte física tem que coexistir com eles, pois não tem como tirar screenshot para ter algo extremamente parecido com a arte física original.
Isso pois, tirando o screenshot do NFT, você não tem o toque em tudo que o faz supostamente único, mas consegue ver diretamente no seu dispositivo. Mas nas artes físicas não existe informação de venda e um toque. Então, ou você tiraria foto da obra, não garanto que a foto do celular consiga mostrar muita coisa, ou você compraria o negócio e só assim você poderia ver aquilo na sua casa. Agora, indo pro lado do meio ambiente, uma rede blockchain gasta muita energia e normalmente não são de fontes renováveis como painéis solares. Isso porque os bitcoins gastam mais energia que a Argentina inteira, além da pegada de carbono que é muito grande. E é possível que a tecnologia blockchain seja um novo grande fator para o aquecimento global, porque uma peça de NFT consome 200 kg de gás do efeito estufa como CO2, e a menos que tudo funcione com energia livre de carbono, uma rede blockchain vai consumir ainda mais energia. E uma vinda de 300 peças de NFT, só para você ter uma noção, consome mais energia que uma pessoa na Europa em 20 anos, ou seja, tudo seria um grande fator para o aquecimento global. E o assunto é bastante controverso por esse ponto, e o único jeito de evitar isso seria usando energias renováveis como painéis solares e energia eólica. Muitas pessoas famosas, como por exemplo Eminem, Steve Aoki, Logan Paul e Jimmy Fallon, quando passaram a investir em NFTs, motivaram muitos seus fãs com investimento em criptomoedas e comprar NFTs. E para o negócio de NFT prosperar, mais pessoas precisam aderir a ele, e os que vieram depois serão menos remunerados do que começaram a trama e irão garantir que o investimento prospere. E no fundo, algumas pessoas usam NFTs de forma errada para ganhar dinheiro e aumentar o seu ego, e isso não é nada diferente do que conhecemos como esquema de pirâmide. Mas agora vamos encerrar o vídeo falando das polêmicas que isso causa. Na minha humilde opinião, as pessoas que apoiam NFT simplesmente acham que aquilo é um jeito de ganhar dinheiro, que isso aí é genial, que seria uma revolução. E outras pessoas dando hate total na questão de NFT por prejudicar o meio ambiente e por ser terrível para a arte. Mas, na minha opinião, não se enquadra em nenhuma delas, porém se aproxima de uma opinião negativa, mas calma, não seria daquelas pessoas que colocam hate em NFT para tudo. Então, a princípio, os NFTs têm o potencial de serem geniais, porém, a forma como as pessoas usam acaba se tornando muito burra e as pessoas estão usando de uma forma gananciosa em vez de tratarem simplesmente como artes digitais. E os NFTs serão um grande prejuízo para o meio ambiente e para o mundo se não usarmos energias renováveis e pararmos de usar isso como forma de aumentar o ego. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e até o próximo vídeo. Eu recomendo que compartilhe para que mais pessoas tenham acesso e até logo. Tchau.